Bom dia, meu querido amigo e irmão. Graça e paz do Senhor seja sobre a tua vida. É com muita alegria e na presença de Jesus que nós estamos aqui para continuar a nossa meditação na palavra de Deus, nessa leitura bíblica anual que nós estamos fazendo. Este é o canal Novo e Vivo Caminho. Meu nome é Leiva Martins, eu sou discípulo de Jesus e moro aqui em Brasília, Distrito Federal. E aqui nesse canal, semanalmente, às segundas-feiras, nós comentamos o trecho da leitura bíblica anual que mais nos chamou a atenção, mais nos despertou a atenção durante a leitura. E é isso que eu quero fazer com você hoje, destacar aquilo que o Espírito Santo queimou no meu coração para compartilhar contigo. E antes da gente entrar no texto, eu queria recapitular um pouco da visão e da caminhada que nós temos experimentado aqui na nossa congregação em Brasília e que é semelhante à caminhada de muitos irmãos Brasil afora e mundo afora. A nossa congregação aqui, nós entendemos e acreditamos na visão de discipulado e nós somos discipulados, somos acompanhados pelos irmãos da cidade de São Vicente, litoral de São Paulo, cuja liderança, em cuja liderança está o irmão Daniel Souza. Muitos não conhecem o irmão Daniel Souza, mas é o autor de um cântico muito conhecido da igreja brasileira, Recebi um Novo Coração do Pai. Então, ele, com o irmão Ian Gottfriedson, de Porto Alegre, são os que dão cobertura espiritual à nossa congregação aqui em Brasília, fora outras congregações Brasil e mundo afora. E na nossa visão ministerial, na nossa visão como corpo de Cristo, como igreja, nós acreditamos que Deus tem um eterno propósito para realizar sobre toda a humanidade. Deus tem um eterno propósito que ele realiza sobre os seus filhos, sobre os seus discípulos. E esse eterno propósito de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus que vivam para a sua glória. Então, uma família fala de unidade. De muitos filhos fala de quantidade. Semelhantes a Jesus fala de qualidade e que vivam para a glória do Pai fala de finalidade. Então, é com base nessa visão que nós caminhamos e vivemos a vida comunitária, a vida de igreja, baseados nesse propósito eterno de Deus. E com base nisso, nós temos pautado a nossa vida. Viver como família, viver uma vida buscando a semelhança de Cristo em tudo, multiplicando discípulos e fazendo tudo para a glória de Deus Pai. E a palavra que eu quero comentar aqui, ela está em João 15, versículos 1 a 11. E na meditação que eu trago para vocês, eu faço um casamento, uma junção entre o que o texto bíblico nos coloca e essa caminhada, essa visão ministerial, essa visão de igreja, de propósito eterno que nós temos vivido, experimentado aqui em Brasília e muitos irmãos têm vivido, experimentado em outros lugares. Então eu quero ler o texto aqui de João 15, versículos 1 a 11, e depois nós vamos fazer uma aplicação e destacar um desses aspectos que o Espírito Santo mais queimou o meu coração e que na verdade eu tenho notado uma continuidade do Senhor ao longo das meditações que eu tenho colocado aqui no canal. O Espírito Santo tem enfatizado isso. Então vamos ler o texto de João 15, versículos 1 a 11, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará.
e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Aleluia. Jesus proferiu essas palavras pouco antes de partir para o seu sofrimento, martírio, morte na cruz. São palavras de despedida dele para os seus discípulos. E Jesus, sabendo que iria ser entregue à morte, ele deixa para concentrar o seu ensino e transmitir aquelas palavras mais significativas antes de partir para o seu sofrimento e morte. Então essas palavras de João 13, 14, 15, 16, 17, elas são muito significativas para os discípulos. Elas são palavras de importância, de peso espiritual e de peso, de relevância ímpar em toda a Bíblia. São palavras que devem ser lidas, relidas, entendidas e dissecadas, discernidas profundamente, para que a igreja entenda quem Jesus é, para que a igreja entenda quem ela é e qual o seu papel no mundo. Então, essa ilustração que Jesus usou da videira e dos ramos e do Pai como agricultor, ela é muito elucidativa, muito exemplificativa dessa caminhada, dessa visão ministerial que eu falei para vocês no começo, do propósito eterno de Deus, de sermos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus que vivam para a glória do Pai. Então eu vou reler e separar aqui alguns versículos, praticamente todos os versículos que eu li. Eu vou indicar aqui características desse propósito eterno conectadas com esse texto. E lembrando, quando falamos de família, falamos de unidade. Muitos filhos, falamos de quantidade. Semelhantes a Jesus, falamos de qualidade. E para a glória de Deus Pai, falamos de finalidade. Então esses 4 aspectos estão muito presentes nesse texto de João 15, de 1 a 11. Vamos ver aqui passo a passo. Nos versículos 1 e 2, Jesus declara: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Aqui nós vemos a ênfase nesse aspecto da unidade, de estarmos em Cristo, de estarmos conectados com Cristo, intimamente ligados a Ele e pessoalmente ligados a Ele. Quando João escreveu aqui todo ramo, então essa conexão ela é pessoal e intransferível. Não adianta nós caminharmos no reino de Deus, na igreja, porque outros vão, eu vou, porque meus pais vão, eu vou, porque alguém vai, meu amigo vai, eu vou, porque é legal estar junto. É muito legal mesmo estar junto. É muito agradável nós estarmos juntos com outras pessoas que pensam da mesma forma, que nos acompanham. Mas o fato é, você está pessoalmente conectado com Jesus, todo ramo. Então não pode ter nenhum ramo sem conexão pessoal com Jesus, que é a videira. Então todo ramo, isso fala dessa unidade com Cristo. E fala também dessa unidade uns com os outros. Porque se você é videira, se você é ramo tal e qual seu irmão, e se ambos estão ligados em Cristo, automaticamente ambos estão ligados um ao outro. Então não há espaço para rixas, contendas, para competições, para indiferença, para falta de amor, para falta de perdão. Todo ramo precisa estar ligado e bem conectado, como diz Paulo lá em Efésios 4.
o corpo bem ajustado pelo auxílio de toda junta e de todo ligamento efetua o seu próprio aumento. Então a vontade de Deus é que andemos nessa unidade, com Cristo e uns com os outros. No versículo 3, Jesus disse assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aqui Jesus fala desse trabalho da palavra de Deus em nossa vida, em nosso interior. Essa limpeza que a palavra de Deus proporciona, tirando as coisas velhas, pensamentos, ideias, sentimentos, práticas que não condizem com a vida de Deus e colocando em nós pensamentos, ideias, sentimentos, práticas condizentes com a nossa nova condição de pessoas nascidas da água e do Espírito Santo. Então, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aqui Jesus, nós podemos associar essa palavra com a questão da qualidade, da semelhança de Cristo. Quando Ele nos purifica pela palavra, é para que a gente reflita e se conforme cada vez mais com o modelo, com o padrão que é Jesus. Então, aqui fala da qualidade. Qualidade de Cristo, que é transferida a nós pela palavra de Deus. Aleluia. No versículo 4, Jesus diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Aleluia. Aqui temos unidade e qualidade juntas. Permanecei em mim. Permanecei. Não é algo vai e vem, não é algo ioiô, é algo fixo, é algo firme, é algo permanente. Permanecei em mim. Unidade com Cristo. E eu permanecerei em vós. Então veja que é impossível alguém que declara permanecer em Cristo passar a vida sem manifestar Cristo. Quem permanece em Cristo, Cristo permanece nele, Cristo está nele e Cristo se evidencia nessa pessoa. Cristo se manifesta nessa pessoa. Então daí a gente avalia se os meus frutos estão realmente testemunhando que Cristo está em mim. As minhas atitudes, minhas palavras, meus pensamentos, minhas ações e reações estão testemunhando que Cristo está em mim? Essa é a pergunta. Para que a gente verifique se realmente estamos permanecendo nele. Então aqui é unidade e qualidade juntas. A unidade com Cristo nos proporciona uma qualidade de vida elevada, superior, excelente, tal como Ele é. Nós somos levados a viver uma vida excelente em sua presença. Aleluia. Versículos 5 e 6, Jesus diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então aqui nós vemos novamente unidade, vemos qualidade e vemos quantidade. Então, quem permanece em mim, unidade, esse dá muito fruto, quantidade, porque sem mim nada podeis fazer, qualidade. Então, a vontade de Deus é que essa permanência em Cristo na nossa vida, ela frutifique, ela produza frutos, resultados na nossa vida. Então, o tempo, quanto mais tempo você permanece em Cristo, maiores, melhores e mais abundantes serão os resultados internos e externos na sua vida. Frutos para dentro, frutos do Espírito, transformação dos seus sentimentos, ideias, vontades, transformação da sua índole num novo coração, numa nova criatura em Cristo, transformação espiritual, saiu da morte para a vida, saiu do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, nasceu de novo. Isso é o fruto interno. E o fruto externo é quando você permanece em Cristo por um tempo suficiente que você começa a repartir, reproduzir essa vida na vida de outras pessoas. Recentemente eu estava meditando com os irmãos numa igreja e ali eu falei que a vontade de Deus, pegando ali 1 João capítulo 2, quando João fala de filhinhos, jovens e pais. A vontade de Deus é que a gente nasça no reino como filhinhos, a gente se fortaleça como jovens
e a gente chegue na maturidade de sermos pais e mães espirituais. Então, esse é o resultado da permanência em Cristo. Nós nos tornamos pais espirituais. Nós multiplicamos a vida de Deus em frutos externos. Pessoas que não conhecem a Cristo, elas passam a conhecer a revelação de Cristo em nós. Cristo em nós, esperança da glória. Esperança da glória, esperança de ver a glória de Deus para outras pessoas. Né? Outras pessoas verão a glória de Deus por meu e por seu intermédio, quando nós permanecemos em Cristo e quando nós perseveramos nessa permanência. A quantidade chega. Aleluia. Nos versículos 7 e 8, Jesus diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Aleluia! Que maravilha! Aqui nós vemos tudo. Nós vemos a unidade, que é a base, o fundamento, permanecer em Cristo, e as minhas palavras permanecerem em vós. Aqui nós vemos qualidade. É a palavra que chega e fica. Como 1 João 2 mesmo fala, que os jovens, né, no reino, aprenderam a reter a palavra. E quando eles retêm a palavra, eles se fortalecem e vencem o maligno. Esse é o aprendizado do jovem, né, no reino de Deus. Então essa qualidade, a palavra permanece em nós. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Por quê? Porque quando a palavra permanece em nós, nós já renovamos a mente e alinhamos a nossa vontade com a vontade de Deus. E aí não há limites para a oração. Aí não há limites para aquilo que nós podemos obter em Deus. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Quando nós oramos em linha com a vontade de Deus, nós pedimos segundo a sua vontade e Ele nos ouve, Ele nos atende e Ele realiza o seu propósito eterno. Aleluia! Nisto é glorificado o Pai, que deis muito fruto. Então veja que as petições aqui, elas estão num contexto de frutificação. Ela não é algo desconectado desse contexto da videira frutificando, da videira conectada, né, dos ramos conectados com a videira, do agricultor cuidando. Veja que essas petições são em linha com a vontade, com o propósito eterno de Deus. Então, nosso maior clamor, muito além de nossas necessidades pessoais, muito além de coisas pontuais, terrenas e pequenas que nós precisamos e que é lícito também a gente pedir, então as nossas orações elas devem ter o foco principal na realização do propósito eterno de Deus em nossas vidas. Senhor, eu quero me tornar mais semelhante a Jesus. Eu quero que o Senhor me ajude com o teu Espírito Santo, com a tua graça, com a tua palavra, a vencer tais e tais lutas na minha vida. Eu quero que o teu Espírito Santo comunique ao meu coração a semelhança de Cristo, para que eu possa transformar meus pensamentos, minhas ações, minhas reações, minhas palavras, conforme o modelo que é Jesus. Então, as nossas petições elas têm que ser nesse sentido, de amoldar a nossa vida ao modelo que é Jesus. E a partir disso, as nossas orações, elas se encherão de amor, de compaixão, de graça, de misericórdia sobre a vida das pessoas. O nosso olhar passa a mudar quando nós oramos dessa forma. Quando nós olhamos para uma pessoa e o nosso olhar natural, sem misericórdia, a gente tende a ver de cara os erros. A gente tende a ver de cara aquilo que a outra pessoa é diferente de nós. Então é aquilo como Jesus falou, com a medida que medirdes vos medirão. Sem perceber, a gente tem uma medida. E a gente usa essa medida quando aborda as pessoas, quando convive com as pessoas, porque nos falta a misericórdia de Deus. Mas quando a gente se submete, a gente permanece em Jesus, Ele permanece em nós, a sua palavra trabalha no nosso coração, a gente passa a olhar as pessoas com outros olhos, com olhar de misericórdia, de compaixão e de dizer, Senhor, tem misericórdia, traz revelação, traz clareza, traz conhecimento do Senhor para aquela vida, que ela seja liberta, que ela abra os olhos espirituais e entenda o propósito eterno para o qual ela foi criada. Então a nossa oração muda, se torna uma oração de compaixão,
de resgate e não uma oração de apontar o dedo. Isso tudo é resultado da permanência em Cristo Jesus. Aleluia! Então pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o Pai. Tudo isso é para a glória de Deus, queridos. A multiplicação é para a glória de Deus, a semelhança de Cristo é para a glória de Deus, a vida em família é para a glória de Deus Pai. Não adiantaria nada vivermos como família, compartilharmos lutas, vitórias, bens, às vezes até dívidas, às vezes até necessidades, como às vezes nós somos movidos como família a compartilhar uns com os outros. Não adiantaria nada a gente buscar a semelhança de Cristo se é para nos tornarmos orgulhosos e nos compararmos e dizer, olha, eu estou mais cristinho do que você, né? Brincando assim. Ou se a gente buscasse a multiplicação pela multiplicação, para dizer, olha, eu tenho mais discípulos do que você, eu ganhei mais vidas do que você. Isso tudo não é para a glória de Deus. Isso tudo é para comparações humanas, para vaidade humana. Isso está fora do propósito eterno do Senhor. Mas no propósito eterno de Deus, nós temos sim uma vida em família, uma vida em comum. Nós buscamos sim uma qualidade, né, de vida em Cristo. Nós buscamos modelar Cristo em nossa vida. Nós buscamos sim multiplicar discípulos, porque essa é a vontade de Deus, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas fazemos tudo isso para a glória de Deus Pai. Para que Ele seja exaltado, para que o seu reino seja estabelecido, para que o conhecimento da sua glória encha toda a terra por meio da sua igreja, do seu corpo. Aleluia! Estabelecido aqui nessa terra como sal, como luz para os gentios. Então a vontade do Senhor é essa, é que tudo trabalhe e coopere para o seu propósito. Nisto é glorificado o Pai, que deis muito fruto. Dar fruto é muito bom, mas dar frutos de qualidade é melhor ainda. Então, veja que a vontade de Deus é que a gente esteja unido com Ele, que a gente modele nossa vida a Ele, que a gente viva como família e assim a gente multiplique discípulos. Multiplique discípulos para a glória do Pai. E aí eu fecho essa meditação pensando no seguinte: qual o segredo para frutificar? Qual o segredo para multiplicar discípulos? Num primeiro pensamento e até no ímpeto humano, a gente imagina que para multiplicar eu tenho que ir, eu tenho que sair, eu tenho que ser enviado para perto ou para longe, para proclamar, para evangelizar, para fazer missões, né? Posso usar a minha arte ou não, né? Várias maneiras, ou às vezes como profissional e missionário, eu tenho que ir. Esse é o segredo de frutificar, afinal de contas a palavra diz, como ouvirão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados, então preciso ser enviado para multiplicar. Mas à luz dessa palavra, nós entendemos que antes de ir, eu preciso permanecer. Permanecer é o segredo para frutificar. Porque se eu permaneço, eu frutifico. Aonde eu sou enviado? Seja aqui, seja ali. Na verdade, se eu permaneço, eu já sou enviado, né? Já estou na missão o tempo todo. Mesmo que eu não tenha um título, um rótulo de missionário, ou, como se diz às vezes, um chamado específico de missões, que é lícito, que é válido, que, logicamente, não estou aqui abolindo essa ideia. Mas eu estou dizendo que todo aquele que permanece em Cristo já é missionário. Já é alguém enviado por Deus ao mundo para proclamar o Evangelho, para expandir o reino de Deus e para multiplicar discípulos de Jesus. Então, o segredo para frutificar é permanecer. Então, querido, permaneça em Cristo. Aprofunde suas raízes em Cristo. Modele Cristo na sua vida. Aleluia! Como é bom frutificar. Como é bom ser pai, ser mãe. Como é bom ver a vida de Deus sendo reproduzida
nos seus filhos, naturais ou espirituais. E eu entendo que essa alegria completa que Jesus diz aqui, tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. A alegria completa, ela vem quando nós nos tornamos pais e mães espirituais. Quando vemos a vida de Deus sendo multiplicada em novas gerações de discípulos. Não porque somos alguma coisa, mas porque Cristo em nós realiza toda a sua obra para a sua glória. Aleluia! E eu quero declarar sobre a tua vida, Jesus quer restaurar a tua alegria em multiplicar. Jesus quer restaurar a tua alegria de ser pai e de ser mãe espiritual. Nós estamos num tempo como esse, num tempo confuso, num tempo complicado, num tempo em que a gente está se levantando dos escombros de uma pandemia, onde muita coisa mudou, onde muitas igrejas e congregações fecharam, mudaram, foram desconfiguradas, passaram por grandes perdas, mas eu levanto nessa noite a minha voz profética sobre a tua vida, sobre a tua congregação, sobre a tua realidade de caminhada espiritual e declaro que você se levante em nome de Jesus, que a alegria de ser pai e de ser mãe espiritual seja restaurada sobre a tua vida, que a tua alegria em Deus seja completa, que você se levante neste novo momento que nós já estamos vivendo para proclamar o evangelho do reino. É tempo de proclamar o evangelho do reino. É tempo de ficar em Jerusalém, sermos revestidos do poder de Deus e proclamar o evangelho do reino, cumprindo o propósito eterno do Senhor, de ser uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Aleluia, aleluia. E aqui eu faço menção, para finalizar, da alegria do Senhor em nossa vida. Quando a gente vai para Lucas 15, um texto paralelo a esse, Lucas 15, Jesus conta algumas parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho perdido, e o resultado de todas as histórias pode ser resumido numa frase: alegrai-vos comigo. Aleluia! Alegrai-vos comigo, diz o Senhor para você e para mim nesse momento. Alegrai-vos comigo, porque a ovelha foi achada, a dracma foi achada, o filho retornou à casa do pai. Então se alegre, meu querido. O Senhor me diz de pessoas, líderes que estão ouvindo essa palavra, que estão cansados, que estão desanimados, que passaram por grandes perdas e não estão vendo o resultado do seu trabalho. Anos e anos de trabalho foram perdidos e desestabilizados em poucos meses. Mas o Senhor te diz: o teu trabalho no Senhor não é vão. Alegre-se comigo, meu filho, minha filha. Permaneça na minha presença e eu vou restituir e restaurar a tua alegria no meu reino, diz o Senhor. Aleluia. Então receba essa palavra com fé no teu coração, com graça, com fogo, com unção do Espírito Santo. E seja abundante na obra do Senhor. E lembre-se, nós estamos aqui para cumprir este propósito eterno e maravilhoso de Deus, de sermos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Deus te abençoe e te dê uma semana cheia da graça, da unção e do fogo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Obrigado por ouvir essa palavra. Acompanhe na descrição do vídeo os textos para a leitura dessa semana até o dia 15 de novembro. E eu espero você na segunda-feira que vem com mais uma meditação na Palavra de Deus. Grande abraço, fique com Deus, Deus te abençoe.